Bum! Estudos para concursos, direito administrativo para a LESP. Princípios administrativos, né? Bom, basicão, né? Resumão. Basicão, resumão. Fica repetindo as coisinhas. Bom, isso aqui é básico de estudar todos os concursos. Basicão. Então vamos. O que eu quero dizer com isso é que eu já estudei isso aqui várias vezes. Vamos estudar de novo, né? Princípios de administração. Do início precisamos entender que o conceito daquilo que estamos estudando, os princípios administrativos são os valores e diretrizes. São os valores e as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a sua atuação da administração pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos. Estes princípios podem ser expressos quando são previstos taxativamente em uma norma jurídica de caráter geral ou implícitos quando não constam taxativamente em uma norma jurídica, decorrendo, tanto de outros princípios de jurisprudência ou de doutrina. Os princípios expressos são classificados em um princípio como expresso sobre os princípios expressos, quer dizer. Classificado expresso quando depende da referência que tomamos dentro das normas jurídicas. Para fins didáticos, iremos considerar a Constituição Federal como ponto de partida para essa classificação. Portanto, consideramos expressos os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição. Administração pública, isso aqui está escrito no 37. Administração pública, direta e indireta de qualquer poderes da União, Estados e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade representa dois significados distintos. O princípio aplica-se à administração, isto é, às pessoas e às organizações em geral, conforme dispõe o inciso 2 do artigo 5 da Constituição, e ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Dessa forma, para os administrados, tudo o que não for proibido será permitido. O segundo sentido do princípio de legalidade é aplicável à administração e decorre diretamente do artigo 37, caput CF, impondo a sua atuação administrativa somente quando houver uma previsão legal. Ou seja, tudo que não se proibido é permitido e somente quando houver previsão legal para a administração. Portanto, a administração só poderá agir quando houver previsão legal. Por esse motivo, ele costuma ser chamado de princípio de estrita legalidade. O princípio de impessoalidade, também apresentado expressamente na CF, tem 4 sentidos. Princípio de finalidade, igualdade de isonomia, promoção pessoal e suspeição. A finalidade, no sentido amplo, o princípio de finalidade é sinônimo de interesse público, uma vez que qualquer ato de administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Por outro lado, em sentido estrito, o ato administrativo deve satisfazer a finalidade específica prevista em lei. Sobre o princípio da igualdade ou isonomia, o princípio da impessoalidade se traduz na ideia de isonomia, pois a administração deve atender a todos os administrados sem discriminação. Não se pode lá favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas, consagrando assim o princípio da igualdade ou isonomia. Vedação de promoção pessoal. Os agentes públicos atuam em nome do Estado. Dessa forma, não poderá ocorrer a pessoalização ou promoção pessoal do agente público pelos atos realizados. Impedimento e suspeição. Esses institutos possuem o objetivo de afastar de processos administrativamente judiciais as pessoas que não possuem condições para aplicar a lei de forma imparcial, em função de parentesco, amizade ou inimizade, conforme as pessoas que participam do processo. O princípio da moralidade. O princípio da moralidade, que também está previsto na forma expressa no caput 37, impõe que o administrador público não dispense de preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Dessa forma, além da legalidade, os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. O princípio da publicidade, previsto taxativamente também no CF, tem duplo sentido também. A exigência de publicização de órgãos oficiais como requisito de eficácia e o segundo sentido de exigência de transparência na atuação da administração. Bom, os atos administrativos, a exigência de publicação de órgãos oficiais como requisito de eficácia, né? Significa que vai funcionar só se quando for publicado. Os atos administrativos gerais que produziram efeitos externos ou atos que impliquem ônus para o patrimônio público devem ser publicados em órgãos oficiais, a exemplos do Diário Oficial da União ou dos Estados por terem eficácia na produção de efeitos jurídicos. A exigência de transparência de atuação administrativa. O princípio da transparência deriva do princípio de indisponibilidade do interesse público, constituindo um requisito indispensável para o efetivo controle da administração pública por parte dos administrados.
o princípio da eficiência. Este é o mais jovem princípio constitucional, Ele foi entregado, isso não é relevante, mas ele foi colocado em 98 pelo Plano Diretor de Reforma de Aparelhos de Estado, PDAR. Bom, daí, por causa disso, ele foi doutrinado aqui, jurisdicionado, sei lá. Daí, de acordo com Maria Silva de Pietro, o princípio é uma administradora famosa aqui. O princípio da eficiência apresenta dois aspectos. Em relação ao modo de atuação do agente público, espera-se que a melhor atuação possível, a fim de obter os melhores resultados. Quanto ao modo de organizar a estrutura disciplinar da administração pública, exige que seja a mais racional possível, permitindo que se alcancem os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. Nesse segundo contexto, existe um novo modelo de gestão, a administração gerencial. Assim, os controles administrativos deixam de ser predominantes por processos para serem realizados por resultados. Isso é o básico dos princípios administrativos. Próximo conteúdo é sobre a organização administrativa.